Olha, ela vai ligar o notebook dela só e ela já tá entrando, tá? Tá. Tranquilo. Oi, Kaique, tudo bem?
Oi, Pedro, quem é você? Tá sem som. Alô? Oi? Oi? Oi, agora? Sim? E Pedro, quem é você? Não, Pedro, sou eu, a Júlia, que entrou em contato com vocês. Não entendi. A Júlia, que entrou em contato com vocês. Sim. É que tá Pedro. Sim, eu só entrei por outra conta. Tá. Você é a Júlia? Sim. Ah, então tá. Bem-vinda, bem-vinda. Tá aqui a Emily, tá aqui o Kaique. Isso. Então, primeiro, parabéns pelo projeto, pela iniciativa. A professora Norma, alguém muito querida, a indicação dela, então é um reforço grande. E, do que eu entendi, vocês têm um projeto que vocês querem fazer, que tem tudo a ver com o que a gente faz, acredita, e ficaria muito feliz de colaborar. E começa contando quem são vocês, aí eu conto quem sou eu, e aí a gente engata. Quem é quem aqui? Quer começar falando, Emily? Oi. Oi? Falando um pouco sobre o nosso projeto, é isso que você quer que eu explique, Júlia? Começa quem é você. Eu sou a Emily, da onde? O que eu faço? Tá bom, tudo bem. Eu me chamo Emily, né? Todos nós a gente estuda no IEF da Silva, a gente está no 3º ano e a gente cursa o curso de informática lá. E para o nosso TCC a gente decidiu realizar esse projeto do efeito borboleta. Efeito borboleta? Sim, esse é o nome do nosso projeto. Legal. E por que efeito? Bem, primeiro se apresenta, depois alguém conta por que efeito borboleta. Que é a próxima? Se apresenta aí, Kaique. Opa, boa tarde. Sou o Kaique. Faço parte do projeto delas aí, lá da escola. Não sei mais o que falar aqui. Ok. E Júlia? Sim, eu sou a Júlia, eu estudo com eles no MIESMO, na de informática, né? E como nós estamos no 3º ano, a gente também tem essa dificuldade, sabe, em escolher uma faculdade, um curso, sempre tem essa dúvida, né? E por isso a ideia do efeito borboleta. Tá, a gente já vai falar dele. Alguém é do projeto de robótica da Norma? Não, a gente não chegou a participar, não. Tá. Eu já participei, mas eu saí. Legal. Então, sou Fernando, da Link Tecnologia Social. A gente tem um projeto, Adote uma Escola, que só tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Então, a gente ficou muito feliz com a proposta de vocês. Contando rapidinho a história, sempre tive na área de tecnologia e inovação no Brasil, no exterior, e há 15 anos atrás fui convidado para participar de um projeto de modernização de gestão aqui no Guarujá, praia, aqui em São Paulo, com o Movimento Brasil Competitivo. Nunca tinha passado perto de atividade social, de área pública. Eu perguntei o que eu podia fazer, e aí o MBC, a gente vai voltar a falar deles, Movimento Brasil Competitivo, que tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Falou: Fernando, você sempre esteve ligado em tecnologia, educação, inovação. A gente acredita que a transformação que a gente quer vem daí, precisa mudar, do jeito que está não funciona. Você podia ajudar a achar soluções com os parceiros de tecnologia, no caso era Microsoft e IBM. A gente foi achar, vocês são do Rio, o projeto que a Microsoft estava fazendo na Rocinha, que vinha do laboratório social da Microsoft, que é em Bangladesh, lá na Ásia. Tinha dois, um para mulheres, outro para jovens,
a gente chamou de Jovens em Rede, outro de Mulheres em Rede, e os dois tinham o mesmo conceito, de que jovens ou mulheres unidos e conectados, tendo uma causa comum, fazem coisas incríveis se tiverem apoio, e esse era o grande instrumento de mudança, de transformação, de mudar a realidade própria e do lugar onde vive. A gente achou que tinha tudo a ver, a prefeitura não quis nem saber, mas a gente tocou com uma ONG, e daí para frente passou a ser a nossa principal atividade. Nessa experiência, e vai ter muito a ver com o que vocês estão falando, a gente conheceu também Yunus, Prêmio Nobel, que é lá de Bangladesh, Prêmio Nobel da Paz, Banco do Povo, Negócios Sociais, e trazia uma segunda pegada, que para mim, que sempre tive no corporativo, na época foi um choque muito grande, que era a importância de descobrir novos caminhos de libertação, e essa libertação vinha da autonomia, vinha do empreendedorismo, vinha de poder sonhar o próprio sonho e não sonhar o sonho dos outros, e que tinha uma realidade que era global, que sonhar o próprio sonho parecia coisa de que era derrotado, que o que tinha que conseguir era sonhar o sonho dos outros, conseguir um emprego numa grande corporação, passar num concurso, etc., e o próprio sonho ficava para depois, e que o grande motor era o próprio sonho. Ele chamava de que as pessoas que estavam nessa pegada, né, que inclusive eu me incluí, ele chamava de escravos, e alguns eram muito bem sucedidos, tanto que eram escravos de luxo. Isso daí foi uma pancada para mim muito grande, mudou toda a minha cabeça de repensar a própria vida, e aí a gente acabou indo e passou a ficar cada vez mais ligado na questão de trazer essa visão de futuro para os jovens, de como mudar, e principalmente falar do futuro, porque uma das coisas que tinha no projeto, e vocês estão fazendo curso de tecnologia, e que a tecnologia tinha uma importância muito grande nisso, de mostrar o novo, mostrar o digital, mostrar como que a escola do século XXI podia ser, não do século XIX, trazer a educação para fora da sala de aula, para fora da escola, e fazer conexão com o mundo lá fora. E o mundo lá fora como grande espaço de aprendizado, ou seja, por querer aprender uma coisa que vocês estão muito afim a ponto de querer resolver, e descobrir coisas novas que são mais interessantes e tem mais gente buscando. Então, nessa caminhada, a gente acabou participando, depois a gente fala de detalhes de várias iniciativas, participamos de um programa da USP, da Universidade de São Paulo, de gestão de impacto social, que foi incrível para nós, e trazia sempre essa questão da transformação profissional pelo emprego, da inclusão social, mas a inclusão social com libertação, não para ser escravo de luxo, e muita da estrutura que está aí é para adestrar, é para ser escravo de luxo e correr atrás do próprio sonho, parece coisa de quem não deu certo, quando é justamente o contrário. A gente acabou ganhando o prêmio LED, Luz na Educação da Globo. A gente estava aqui na Baixada Santista, Guarujá, Cubatão, Santos, e aí a gente passou a ter atuação nacional, tá? Uma delas foi com Futuras Cientistas, que é para meninas, e também foi vencedora, a Giovana junto comigo em 2026, e a gente falou, onde tiver adote uma escola, vamos ter uma futura cientista, onde tiver futura cientista, vamos ter adote uma escola. Ela acabou sendo aprovada no edital do Ministério de Ciência e Tecnologia, passou a ser nacional, a gente passou a participar também de forma remota, e aí o remoto e a tecnologia fez toda a diferença, porque a gente está aqui no Guarujá, tem voluntários no Brasil inteiro e no exterior, tem alunos no Brasil inteiro e agora tem no exterior, e no programa de imersão do Futura Cientistas, do ano passado, a gente estava nas 5 regiões, e as trocas entre o pessoal do, sei lá, de Roraima, do Paraná, do Rio, da Universidade Urbana, com alguém do meio da Caatinga, não sei o que, é simplesmente fantástico, e a tecnologia é o grande motor disso.
ao mesmo tempo, uma coisa que a gente foi vendo era a quantidade de oportunidades que a conexão digital trazia, tá, no mundo, tanto que a gente tem voluntários no Brasil, na área de tecnologia, que atuam no exterior, tem voluntários no exterior, brasileiros, que atuam na área de tecnologia lá, tá, e apoiam iniciativas aqui. Então, na hora que a Júlia comentou, foi assim que a gente conheceu a Norma foi uma das professoras que participou do Futura Cientista, aí a gente se apaixonou e a gente sempre está desafiando vamos fazer projeto junto. Aí ela falou, Fernanda, eu tenho um projeto de robótica lá na escola, mas não anda, não sei o quê, podia colocar o projeto no Futura Cientista? Eu falei, nossa, claro, o seu projeto é fantástico, não sei o quê, estamos em 2026 e 2024, né? Ela apresentou o projeto, foi um dos projetos vencedores, fez através da Link, e aí impulsionou, e uma das coisas que marca muito, ela comentava, Fernando, você não sabe o empurrão que o projeto teve, porque eu falava dentro da própria escola, e o pessoal não dava muita bola, e na hora que ele foi para o Futura Cientistas e ganhou visibilidade, todo mundo começou a dizer que ele era muito importante. Fica tranquilo que todo mundo dizia que o nosso projeto de voluntariado e apoio aos alunos de forma remota era coisa de maluco, até a gente ganhar o prêmio da Globo, e aí foi dito, nossa, esse projeto é simplesmente incrível. Então, eu estou assim louquinho para ouvir falar da borboleta, do que vocês estão pensando. Vocês estão no caminho certo, e a proposta que a gente traz sempre é ousem fazer diferente. Tá? A gente nunca consegue nada de muito interessante quando a gente faz o que os outros estão fazendo. Tá? Bem-vinda, Ellen, tenham coragem de fazer diferente. O TCC é uma oportunidade incrível. E a gente vai falar, inclusive, do desafio LED, vamos uma coisa de cada vez para não assustar, mas o desafio LED é um desafio para estudantes, ou seja, se estudantes têm propostas que são incríveis para a educação, a gente trabalha, e a gente vai falar disso também. A gente tem alunas queridas, não nossa ninguém chegou lá, mas a gente tem outras que chegaram, três delas foram até vencedoras, 2 delas estavam no ensino médio. Então, agora conta o que vocês estão pensando fazer, e a gente está super afim, e é o que a gente acredita. Então, parabéns. Agora é com vocês. Oi? Bom, então, no início nossos objetivos eram só criar um sistema, né, a parte do cadastro. Vou ler um pouco sobre os objetivos específicos. Era criar um sistema de cadastro, de perfil de usuários, desenvolver uma área para postagem de dúvidas e desabafos, tudo nessa área da sua escolha acadêmica, né? Criar um sistema de comentários e respostas, desenvolver um chat privado por solicitação de interação entre usuários, complementar o sistema de denúncias, moderação de conteúdo. Criar um algoritmo de recomendação de conteúdo, desenvolver teste vocacional integrado com a plataforma. Nessa parte do teste vocacional, nós vamos fazer pesquisa em faculdades também, né? A gente vai, no caso, vamos fazer assim que acabar o recesso. Só que a professora Norma chamou nossa atenção para isso, né? Para tentar conseguir algum tipo de parceria com a sua ONG, no caso. Aí a gente teve uma ideia muito boa, né? Porque assim, não tem noção que tinha como conseguir um apoio desses ou algo do tipo. Emily, quer complementar com alguma coisa? Eu vou complementar falando porque ele tinha perguntado da onde que a gente tirou o nome do efeito borboleta. E aí eu fiz um textinho aqui para poder falar. A gente tirou esse nome do conceito da teoria do caos, que ilustra como pequenas alterações nas condições iniciais de um sistema podem gerar consequências enormes e imprevisíveis ao longo do tempo. Esse é o conceito do nosso nome, que como pequenas decisões no futuro, agora, podem, no caso, no presente, podem condicionar um grande acontecimento no nosso futuro e uma grande mudança.
Fantástico, fantástico, fantástico. E aí, pegando alguns ganchos do que vocês falaram, quando que vocês têm que apresentar o TCC? Dezembro, legal. Vocês têm carga horária reservada para o TCC durante a semana ou é extra? Sim, nós temos uma matéria sobre isso, que é metodologia de pesquisa. Tá, então tem duas coisas assim pra gente. Alguém tem 17 ou 18 anos? 17. A Ellen. Todo mundo entre 17. Quem? Pra que tem 18. Tem 18? Ótimo, então isso vai ficando cada vez melhor. Por que isso? Eu falei do prêmio da Globo, depois a gente vai voltar nisso e quanto ele tem a ver. A ideia do LED é ser luz na educação, então se você tem alguma ideia que transforma a educação e é replicável, ensinável e é um problema no Brasil inteiro, traga para ser apoiada. E existe, inclusive, vocês estão no Rio, fica melhor ainda, porque a maior parte das ações começa lá. A restrição é que alguém tem que ter mais de 18 anos. Se você já tem, a gente consegue fazer o seguinte, consegue fazer com que a gente adote. Isso a gente já iria propor, adotar o formato do próprio LED, que é um formato de apresentar projeto de educação inovador na pegada que vocês estão querendo. Tem a visão de como é que eu apresento isso para quem pode me apoiar por tocar no assunto onde eu acho quem é interessado no assunto. O primeiro lugar onde tem gente interessada no assunto chama o próprio Valor Social da Globo, o projeto LED, Comunidade LED, que quer ser do jeito que o Criança Esperança é para assistência social, ser para a educação e apoiar projetos. E tem dois, tem o prêmio para educadores, que a gente foi inclusive vencedor, e tem o prêmio para estudantes. Então, vocês vão ver coisas muito incríveis e aí começam as pegadas que eu acho que a gente vai poder trocar muito. Eu acho que eu conheço de finalistas, e tem cocriação, design thinking, inteligência artificial direta, etc. Um negócio super focado, tá super uma pegada jovem. Então, uma das coisas que vem com muita clareza de que um dos problemas da educação é que tá chato pra caramba. E provavelmente vocês vão falar, tá chato mesmo. É porque o pessoal não quer mais, porque é chato mesmo. Precisa fazer de outro jeito. Tá no mundo digital, no mundo cibernético, etc. No mundo de música, multimídia, etc. E fica dando aula lá de como se estivesse no século XIX. Ninguém aguenta. Depois da pandemia, então, caiu a ficha. Então, a pandemia para nós foi uma pós-graduação. Porque quantos alunos, quantos professores falam, caramba, dá para fazer diferente. E, continuando, vamos fazer com método. E na área que vocês estão, tecnologia, tá, as oportunidades é uma atrás da outra. E aí a boa notícia, eu falei do LED, mas posso falar de Google, posso falar de Microsoft, posso falar de Fundação Unibanco, de Fundação Itaú, de Natura, etc. Essa galera está procurando quem pensa diferente e tem coragem de ir para cima. Então a gente considera que o TCC é uma oportunidade incrível. E você fala, pô, mas eu só queria fazer meu trabalho de TCC do ensino médio e escolher o que eu vou fazer de faculdade. E a gente vai falar, e por que não ousar mais? E conseguir a mesma coisa. A gente vai fazer perguntas que para vocês pode parecer muito louca, que é, tá bom, e vocês querem estudar aonde? Aqui é onde é entrar. Ué, mas você não vai escolher onde você quer? A gente ouve tanto, Fernando, cai na real, a gente está na escola pública, se a gente conseguir entrar em algum lugar já está feliz da vida. E diz, e por que não escolher? E por que não focar? E por que não... E vocês vão estar fazendo estágio, trabalhando, precisa de grana, iniciação científica. A minha história é essa, assim, eu mesmo vim de família que tinha bastante recurso, aí perdeu tudo por conta de crise de governo,
fazenda, essas coisas, e tive que, para fazer faculdade, queria fazer USP, queria fazer tecnologia, era a primeira opção o tempo todo, então, tinha que fazer cursinho, não tinha grana para fazer cursinho, então eu tinha que conseguir bolsa. E tá bom, depois conseguindo bolsa, eu tinha que conseguir me manter. Entrei na faculdade, entrei na USP, peguei a área de sistemas digitais e, de novo, primeira opção, e falei, tinha que me manter, não tinha dinheiro para o busão, então, tem que arranjar grana, e aí procura, e aí vai procurar estágio, e aí caiu uma ficha que a gente usa muito no papel que vocês estão, na posição que vocês estão, que mudou a minha vida, foi que caiu a ficha que eu podia conseguir estágio dentro da universidade. E na hora que eu consegui estágio dentro da universidade, as oportunidades vinham na mão e eu estava enfiado lá o tempo todo. A gente participou de projeto de desenvolver software, de desenvolver tecnologia, desenvolver inclusive o centro de a fundação lá de tecnologia da USP, e aí as melhores oportunidades no banco, no mercado corporativo, etc., vinham atrás da gente porque a gente tinha os professores, tinha referência e tinha experiência, fazendo coisas que não são diferentes da que vocês estavam falando, que era pegar os projetos novos. Traz isso para hoje, a ideia é a mesma e a pegada do LED, a gente vai voltar nisso, a gente são parceiros do Google, são parceiros da Meta, tem um monte de coisa que a gente vai compartilhar com vocês, e vem inclusive, tudo isso existe e está disponível para quem se mexe, então quem chega antes leva vantagem, tá? E uma delas é o seguinte, eu vim da área de tecnologia, tem alguém, Xará, que também é alguém bastante influente aqui, que também veio, e em 2023 eu falei do Futura Cientista, na hora que a gente resolveu fazer projeto, a gente falou, vamos trabalhar com as ODS, que era uma das coisas, sustentabilidade, que era uma pegada bem forte nossa, e o que mais que tem de novo? IA, estamos falando de 2023, tá? O ChatGPT tinha aparecido. Vamos fazer o nosso projeto? A gente fez o projeto para o Futuras Cientistas, obteve a aprovação do FINEP, etc., com IA. 2024, 2025, 2026, a gente já estava na nossa terceira versão do IA. Não era mais para falar que IA existe, tanto que o nosso projeto era IA para o bem de todos e IA para o bem de quem. E entender que IA está mudando tudo, em tudo quanto é lugar, na educação e no trabalho faz uma diferença incrível, para o bem de quem, e se não aprender a dominar essa coisa, é uma loucura. Então, por que eu estou falando? Porque quando a gente começava a falar com a escola de IA, a gente só ouvia, vocês são malucos, vocês são de tecnologia, vocês acham que não sei o que vai substituir professor. Ninguém está falando nada disso, só estou falando que tem que dominar essa coisa, porque essa coisa não tem o mesmo jeito. Quando surgiu a internet, a gente viu a mesma coisa, esse negócio aí é coisa de criança, não vai longe. Então não precisa contar para vocês, quando surgiu a rede social, isso é coisa de criança, não vai longe. Então, e a mesma coisa, e aí, na hora que vocês estão falando de projeto, então, duas coisas que a gente acha super importantes. Vocês estão falando de trabalho e a gente acabou ganhando o prêmio LED, porque o projeto que a gente escreveu, inclusive chama Trampo Legal, ele surgiu de uma provocação que um aluno me deixou maluco na pandemia, que a gente falou que queria ajudar, queria apoiar, e ele falava, pra quê, tio? Deixa a gente quieto, tá muito bom assim. A gente sempre passou sem saber nada, e agora não precisa ir nem na escola, que coisa melhor do que isso? Cara, mas tem escola, esquece a escola, tio. Mas tem vestibular, tem Enem. Que isso não é realidade nossa, tio? A gente não passa, se passar depois não tem dinheiro para fazer, a gente nem esquenta com isso. Tem os que estão afim, ótimo, cuida deles, mas deixa o resto quieto. Era garoto de escola de comunidade. Não, mas estudar é importante. E não sei quantas reuniões a gente teve, que ele sempre acabava a reunião do pra quê. E eu falo, eu não consigo explicar para o jovem de comunidade de 17 anos estudar para quê e para que é importante. E a gente foi indo, tanto que o lema do nosso projeto ficou estudar para quê, foi o que
levou ele se destacar e a gente achar caminhos. Um dos caminhos que a gente achou foi ele virou um dos nossos mentores. Ele falou, cara, não está funcionando do jeito que está. Não está, é chato pra caramba, não sei o que. Não. O que precisaria fazer para ser diferente? E a gente tem professores, diretor de escola, falando, vocês são completamente malucos. O pior aluno é o que está orientando? Sim, a gente percebeu que esse cara é brilhante e a gente não consegue responder as perguntas dele. Então a gente resolveu fazer a coisa mais simples, que é que ele ajude a gente a achar a solução. Foi assim que começou com o trampo, começou do que gosta de fazer, no fim ele foi trabalhar com pet shop, de pet shop foi para meio ambiente e atualmente trabalha na área de sustentabilidade, porque ele diz que quem gosta de bicho é gente legal e ele descobriu que na área de meio ambiente está cheio de gente que gosta de bicho e as empresas que gostam de gente que gosta de bicho são tudo empresa quente e grande que ele nunca imaginou que poderia entrar, que são empresas ligadas à sustentabilidade. Mas começou com pet shop. Então, por que a gente está falando? Porque o currículo, para ele, era uma coisa que eu não tinha a menor ideia. A gente falava de currículo e não ligava. Tá? A outra coisa do que quando vocês falaram, assim, eu lembrei, uma das vencedoras do finalista, não foi vencedora, foi finalista, do LED, estudante, no caso eram universitários, eles fizeram o seguinte, sempre a ideia é procurar o problema não resolvido. E o problema era que com as cotas o pessoal estava entrando nas universidades federais, mas saía em massa no primeiro ano. O índice de evasão do primeiro ano era um absurdo. E eles foram entender e eles, a gente descobriu duas coisas. O pessoal não estava preparado para a faculdade. Na hora que chegou aqui, descobriram que tinha uma barreira. Além disso, tem a questão da grana. Além disso, tem a questão do apoio. Alguns caíram meio no susto. E precisa ter apoio. Fizeram um programa, vocês estão no Rio, foi na Universidade Federal de Niterói. E aí os próprios alunos fizeram um projeto. O Tocando em Frente, que inclusive é de alguém muito querida, que agora está em Oxford, olha só onde as coisas vão parar. Fernando, Oxford, aquele negócio lá na Inglaterra, é lá mesmo. Ela fez um projeto, que inclusive foi vencedor, tá? São alunos, inclusive, do ensino médio, muito parecido com o que vocês estão falando, que começou numa cidade do interior, no estado de São Paulo, hoje está em umas 20 cidades, pelo menos, em que eles resolveram fazer o seguinte, de que os alunos, igual vocês, ajudassem alunos de outra escola a responder a pergunta que vocês estão fazendo. E para conseguir fazer isso, eles tinham que aprender tanto e tinham que aprender a ensinar diferente. E aconteceu duas coisas. Todo mundo foi para frente. Os alunos começaram a ter um rendimento escolar, os do ensino médio, completamente diferente. E os alunos do fundamental, que eles tinham escolhido para ser orientador, começaram a ter um rendimento diferente, querer entrar no Senai, querer começar a fazer curso técnico, etc. E surgiu da cabeça de duas adolescentes. A gente tem muito Grêmio também trabalhando nisso. Tem o governo federal, tem o projeto do Juventude Participa, em que Grêmio, não sei, depois a gente volta se na escola de vocês tem Grêmio, que o Grêmio pode ser proponente, a gente vai estar falando de gestão de projeto. Então, por que eu comentei tudo isso? Porque na hora que você falou, Júlia, eu amei a proposta, vindo da Norma, mas ainda a gente tem um carinho muito grande pela escola de vocês e conta com a gente, tá? Os próximos passos, tá? Se vocês falarem, meu Deus, esse cara é completamente maluco, é melhor a gente cair fora. Se vocês falarem, não, pô, tá fazendo sentido esse negócio, a gente quer mais, tá? Seria o seguinte, se vocês podem compartilhar, a gente faz um grupo aqui, o que vocês têm de escopo e a gente compartilha algumas dessas dicas que a gente falou, principalmente alguns casos que deram certo, tá? E aí a gente começa a trabalhar. Amei o nome, e outra coisa que a gente sempre fala com o pessoal que vai fazer projetos, seja
TCC, seja graduação, pós-graduação, doutorado, não importa. O nome diz muito. E na hora que você sabe o nome e consegue explicar o nome, você tem a alma, você tem o coração do projeto. E na hora que você tem isso, você consegue se comunicar de uma maneira completamente diferente e que impacta pra caramba. Que para vocês pode parecer extremamente óbvio, e a gente sempre comenta, principalmente com professores, quanto mais experiência, mais dificuldade eles têm. E diz, cara, o seu projeto é lindo, mas tá chato pra caramba, ninguém vai conseguir, ninguém vai ter paciência de ver tudo isso. Você explicou tudo que ninguém quer saber, não disse para que serve, não disse que problema que você resolve, ou falou o problema que você resolve de um jeito que ninguém entende. Tem que mudar a comunicação, a pegada tem que ser diferente, tem que ser mais ágil, e ninguém está falando de ser superficial. A gente tem alunos que, sei lá, se tornaram delegado nacional da Conferência Nacional de Criança e Adolescente, e a gente começou fazendo conferência de classe para fazer simulação de conferência municipal. E a pergunta sempre era o que está pegando, qual que é o problema que você quer resolver. O problema para resolver é esse, mas não tenho a menor ideia. Então, agora vamos estudar como é que a gente resolve o problema. Mas o problema é esse? O problema é esse. Então, isso aqui, assim, como primeira rodada, eu gostaria que cada um comentasse, porque o que a gente vai propor é o seguinte: se vocês podem compartilhar o projeto, se faz sentido, e aí a gente monta um cronograma, e aí, inclusive, vocês negociarem com o orientador. E é algo que a gente tem condição de fazer sim, e aí a gente vai encaminhar material para vocês, e aí viva que o Kaique tem 18 anos, que a gente pode colocar num formato que é esse formato do LED. Fernando, quem diz que a gente tem condição de participar daquele processo? São 3.500 projetos do Brasil inteiro, a maior parte da galera é universitária. Ninguém está falando de ser aprovado agora, está falando de pegar a pegada. É assim que é o mundo lá fora? É isso que estão procurando? Fica tão mais fácil para vocês entenderem e vocês compartilharem na hora que vocês estão na mesma pegada. Então, por exemplo, na hora que vocês olham, nossa, olha o que o cara está fazendo. Como é que funciona o processo de seleção? O que é esse negócio de design thinking? O que é cocriação? O pessoal tem que ajudar um, tem que ajudar o outro. Um tem que ajudar o outro. Aquele negócio do eu sozinho não rola mais nas empresas que vale a pena trabalhar. Que empresas que vale a pena trabalhar? As melhores. As melhores apoiam o tempo todo quem tem iniciativa, quem empreende, quem ousa fazer diferente e sabe trabalhar em equipe. Então vocês têm no próprio projeto a oportunidade de treinar, mostrar tudo isso, saber o que é. Tá? E entregar um TCC top. A gente hoje tem casos que a gente fica muito feliz que o TCC virou CNPJ. Como assim? Assim, a gente tem um caso que é da Amanda, o TCC dela era na área de sustentabilidade, que virou a energia solar, que virou a Olimpíada de Eficiência Energética, que virou um projeto de casinha LED, que juntou o LED do prêmio com o LED do LED, e acende luz, e entende energia solar, entende não sei o que, virou um TCC a mais, e adicionando mais que o TCC, é o meu CNPJ hoje. Eu resolvi fazer o que estava no meu projeto, e eu nunca imaginei que existia esse espaço. Eu nunca tinha imaginado que era tão grande a oportunidade da área de energia solar, que você foi cavucando. Então eu mesmo aprendi com ela. Agora com vocês, conta um pouco, que eu falei pra caramba, agora vocês, o que faz sentido, não faz sentido, pergunta, dúvida. Assustado, meu Deus, onde a gente se meteu? Fala o que quiserem. A gente gostou bastante dessa iniciativa, toda a história que o senhor contou. E a gente ficou bem encantado com esse projeto, deu até mais ânimo, porque na nossa escola a gente desenvolve muitos projetos, então às vezes a gente acaba ficando um pouco sobrecarregado.
Aí a gente pensou, pô, vamos pensar no TCC só no final do ano. Só que aí a Júlia falou, mas aí a gente precisa também dar umas ideias. Aí a Norma, ela ficava cobrando da gente porque ela que é a nossa orientadora do TCC. E aí, isso que o senhor falou pra gente deu até uma animada nessas competições aí e tal. A gente ficou até assim mais animado para poder dar um encanto aí no projeto. Legal. E o caso da Norma, por exemplo, vocês falaram de muito projeto, assim, mexeu muito comigo quando a Norma trouxe o projeto de robótica que a gente teve, de robótica sustentável. Surgiu de conversa, ela tinha participado como professora do Futuras Cientistas e a gente viu a apresentação final, foi conversar com ela, na verdade foi meu xará, o Fernando, e ela falou que tinha um projeto, o de robótica. Eu falei, nossa, que legal, tal, não sei o quê, e ela falou, pô, vocês acham tão legal, na escola não está andando. Nossa, mas esse projeto é super importante, vamos colocar no Futuras Cientistas, não sei o quê. Ela falou, não sei o quê, depois ela, não, tá bom, vamos pôr sim. Na hora que ela falou, Fernando, foi tomando um impulso, a gente foi cada vez ficando mais confiante, e a frase que mais me marcou, porque eu também ouvi a mesma frase dela, na hora que a escola disse que esse projeto era importantíssimo, e ela tem uma frase, que assim, não tenho a procuração dela, mas que me marcou, porque eu ouvi a mesma aqui, eu vi isso de quem dizia que esse projeto não era grande coisa. Agora que a gente está virando finalista, está participando de processo, está levando o nome da escola, todo mundo está dizendo que esse projeto é importantíssimo. Mas eu vi um monte de não sei o que, deixa quieto, nada a ver, etc. Então, e vocês vão ter com certeza uma apoiadora aí incrível com a Norma, conta com a gente. Vamos usar essa história ele pode ser formatado e pensa no seguinte, Fernando, mas o LED não é a maior parte universitário, não são uns 3 mil projetos, que condição a gente tem? E vocês vão estar com um projeto formatado que de repente pode significar a porta para um estágio, a porta para uma empresa, a porta para um programa de aprendiz, ou a porta para uma bolsa de iniciação científica. Ou descobrir que o curso que você queria fazer não é esse, é outro. Quantos casos a gente tem no Trampo Legal que alguém fala, Fernando, sabe qual foi a coisa mais importante? Eu descobri que o curso que eu queria fazer não tinha nada a ver comigo. Quer dizer, essa é a minha história. A minha história, inclusive, é essa. Assim, eu sou engenheiro e assim, na minha cabeça, tanto eu quanto o meu pai achava que eu nasci para fazer computador e foguete, não sei o que, ir para a NASA fazer computadoras, engenharia, comentei, fui brigar por primeira opção com engenharia na USP, depois sistema eletrônico, depois digitais, depois a área de software. Durante 5 anos eu fiquei com primeira opção, ou seja, era o vestibular todo ano, porque só ia para turmas nota. Tá bom, fui com, sei lá, o maior salário da turma, trabalhar no banco, na minha época, sei lá, era de tecnologia, vai trabalhar no banco, ganhar dinheiro, sua formação de engenharia, tecnologia ótimo, USP ótimo, mas aqui é banco, seria bom você conhecer um pouco de administração, porque vai fazer diferença. Fui fazer pós-graduação na Getúlio Vargas. Aí cheguei lá, fui conhecer coisas que nunca tinha ouvido falar, como contabilidade, marketing, recursos humanos, etc. Amei. E a coisa que eu sempre comento foi o seguinte, se não tivesse surgido a área de sistemas digitais, eu não tinha que saído da escola, talvez, que eu descobri que engenharia era chato pra caramba, o que eu achava que era engenharia não tinha nada a ver, ainda bem que apareceu a área de sistemas digitais. E a segunda, ainda bem que apareceu esse negócio de eu ir para a GV, que eu descobri que a área de controladoria, banco, esses negócios que a gente estava fazendo, não tinha nada a ver comigo. Fui parar na área de meio ambiente, sustentabilidade, projeto de Banco Mundial, que mudou toda a minha vida, e daí para frente passei a sempre estar ligado em inovação.
Tá? Porque provavelmente se eu tivesse ficado no banco ia ser absolutamente frustrado. Eu fui para um lugar chato pra caramba, não sei o quê, e fui para um lugar que era completamente diferente. Mas para chegar a isso eu tive que ver que aquele lugar não era um lugar que batia comigo. E por que eu falo isso? Porque se quando eu tinha 16 anos eu tivesse tido a oportunidade de descobrir o que é cada uma das coisas, com certeza eu teria ganho uns 10 anos, não teria tido estresse, burnout, etc., que foram coisas que marcaram essa caminhada que eu falei. Pelo simples fato de poder ter visto o que eu nunca tinha ouvido falar. Tá? Quantos jovens hoje a gente vê, mas a gente nunca tinha ouvido falar, a gente nunca soube, a gente nunca viu. Então essa diferença faz toda a diferença. A gente nunca falou com quem está fazendo, a gente nunca falou com alguém do exterior. Estamos no mundo digital. Mas tem idioma, esquece, idioma era problema, agora o Google traduz tudo. Nem isso mais é problema. Mas aonde que está o outro? Vocês estão na área de tecnologia, a tecnologia é global. Quanto mais vocês pensarem no remoto, Fernando, você falou que tem voluntário da Link na Alemanha que trabalha com segurança da informação e ele era aluno de uma escola de comunidade lá do Rio Grande do Sul. E tem o outro que trabalha com desenvolvimento e projeto de interface aqui no Brasil, mas o emprego é lá fora. Você está falando que na Google, na Microsoft, lá está entupido de brasileiro? Está. Mas isso é para os caras que tem alta pegada, tem grana, fizeram escola particular, papai pagou tudo, não sei o quê. Cada vez mais esses lugares procuram as pessoas que se viraram. Tá? A gente aprendeu muito com uma operadora, estamos aqui, vocês estão no Rio, tem Porto, aqui também tem uma grande operadora mega multinacional que me falou algo que marcou muito. Eu disse, Fernando, a gente procura esses jovens de comunidade que se vira, que rala e não sei o que, e sai do outro lado. Por quê? Porque eles se mexem. Aqueles garotos que tem inglês, tem tudo, papai pagou tudo, a gente foge deles. Por quê? Porque são tudo mal criados, não mexe uma palha, não se esforçam e quando surge alguma coisa, um problema, eles espanam, porque eles nunca tiveram problema. Prefiro o que ralou, se virou, não sei o que, e saiu do outro lado. Tá? E prefiro aquele que compartilha, aquele que se importa com os outros. Aquela história do mundo deu sozinho não tem mais. Esse é o seu critério de seleção? Nota, essas coisas não valem para nada, porque a escola está tudo atrapalhado. A gente olha o perfil da pessoa. Se a pessoa tem esse perfil, tá? Pega uma coisa que uma multinacional falou para mim. Vocês tiraram o inglês? Tiramos. Mas não precisa do inglês? Claro que precisa. Ele disse, Fernando, o que é mais fácil? Alguém que aprender inglês em 6 meses, se precisar, ou alguém que tem hábitos de desvio de conduta muito forte, porque nunca fez nada, aprender a se mexer? Eu tenho uma dúvida. Diga. Sobre esses concursos que o senhor falou. Como que a gente faz para se inscrever? É a escola que tem que inscrever a gente ou vai ser a própria ONG que vai inscrever o nosso projeto lá? A gente vai fazer o seguinte, existe mais do que existe coisas, existem os hackathons, etc. O que a gente vai estar vendo é o projeto de vocês e quais são as oportunidades. Indo direto no que eu falei, que é do LED, o LED é quem se inscreve é a equipe. Tem o Solve for Tomorrow da Samsung, que é a escola. Tem casos que é a escola. Se casos de iniciação científica, de bolsa, tipo FAPESP, FAPERJ, não sei o que, normalmente é a escola, pode ser a gente também. É caso a caso, tem casos que é processo seletivo da empresa. Eu estou no programa, sei lá, Natura. Eu tenho um programa aqui de trainee que tem bolsa, mas precisa fazer projeto. O Google vem usando muito isso. O CIE também tem alguns casos em que a pegada é essa, o processo de seleção é um projeto. Então o que a gente vai estar vendo é aonde é o que vocês estão fazendo faz diferença, tá? Por exemplo, uma que é super legal, acho que vocês conhecem, a Localiza do carro lá da locadora,
ela tem um programa para jovens que eu acho incrível, tá? Que a gente vai estar conversando. Outro que tem um programa que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, chama iFood. iFood é ela mesmo. Ela tem um programa para jovens em que ela dá total ênfase ao desenvolvimento de tecnologia para os jovens, porque ela quer que aquela galera que está lá de sacola, bicicleta e moto entregando coisa para cima e para baixo, cresça lá dentro e que aprenda o que ela acha importante e tenha facilidade de aprender. Esse caso do iFood é interessante porque há 6 meses atrás eu não tinha a menor ideia disso e fiquei sabendo através de um jovem igual vocês, que falou, e o programa do iFood? Eu disse, que programa do iFood? Aquele programa dela de incentivo para os jovens, não sei o que. Eu falei, você nunca ouviu falar? Pô, tio, dá uma olhada, que eu me inscrevi, achei o maior legal. Eu falei, cara, esse negócio é bom demais, ele apoia a escola, apoia os alunos e não sei o que. E na hora que você vai ver, eles, pô, que programa inteligente, bem bolado. E há 6 meses eu nem sabia que ele existia, um jovem comentou. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tem uma listinha dos mais prováveis, a gente vai estar colocando e vai ter muito a ver com o momento que vocês estão. A gente vai estar conversando e no Trampo Legal a gente usa bastante isso, a gente tem uma parceria com o Instituto Jaule, que é focado em mentoria também, em que a gente vai estar falando, tá bom, vocês têm o TCC, qual que é o objetivo de vocês? Vocês vão falar, Fernando, o TCC já deu no topo, não põe mais nada que não cabe, porque agora eu estou focado em fazer Enem, fazer vestibular. Não, eu não estou focado nisso, eu estou focado em empreender. Não, eu não estou nisso, eu estou correndo atrás de um trampo porque eu preciso de grana. Depois eu penso nesse negócio de faculdade. Cada um está no seu ritmo, cada um está no seu tempo. E o que a gente acha que é legal é o seguinte, dependendo do que se escolhe, a mesma coisa pode resolver mais do que um problema. Você está correndo atrás de um trampo? Estou correndo atrás de um trampo. E se esse trampo for um lugar que exige que você estude mais? Onde é que eu vou achar isso? Tem alguns lugares que o requisito é exatamente esse, que você tem que querer continuar estudando. E se você tiver a fim de fazer isso, você leva vantagem no processo. Normalmente são naqueles tais melhores lugares para trabalhar. Fernando, onde que tem vaga de aprendiz com 2, 3 mil reais? Nos melhores lugares para trabalhar. Pô, eu estava correndo atrás de um trampo de um salário, você está falando que tem programa de aprendiz de 2, 3 mil reais? Tem. Onde que estão essas coisas que eu nunca ouvi falar? Então, é disso que a gente está falando, como é que corre atrás. Tem gente que apoia projeto de estudante? Tem. O LED é um? Com certeza. O CIE é outro? Com certeza. Está cheio de... O LED, por exemplo, ele faz uma coisa super legal. Os projetos finalistas, não os vencedores, os finalistas, eles já apresentam para instituições que são fomentadoras de projeto. O CIE e o FINEP têm programas focados. O Centelha é um programa do FINEP, e ele tem a versão, inclusive, que vocês seriam elegíveis, em que ele apoia projetos que estão nascendo. A pergunta sempre é a mesma. Você está resolvendo um problema que é relevante? Se alguém fala, pô, você está resolvendo um problema que é relevante. A outra coisa, se já te passo, Emily, a outra coisa que a gente ajuda bastante é o seguinte, cada um desses apoiadores tem uma pegada, tem uma área de interesse. Então vamos pegar a Localiza, que tem um programa incrível também, nacional, lindo. Eles, olha, o meu negócio, eu sou uma empresa de mobilidade, eu alugo carro. Então, para mim, mobilidade, sustentabilidade e tecnologia são palavras-chave. Se é aí a sua área de interesse, vamos conversar, porque eu tenho programa, eu tenho bolsa, eu tenho auxílio, eu tenho um monte de coisa. Outros vão falar, não, a minha área de interesse é segura, a minha área de interesse é design, a minha área de interesse é comunicação. Então, a partir da área de interesse, a gente trabalha com as ODSs. Então, por exemplo, a Cargill é de alimento. Ele disse, se o que você quer fazer tem a ver com alimento, e o do iFood também, ou alimento ou mobilidade,
e vocês começam a entender palavras, eles, Fernando, não é mais se faz engenharia, medicina, não sei o quê, não, é segmento. Eles, como é que é? Esse negócio de profissões já ficou tudo para o passado. Você está na mobilidade, sustentabilidade, na tecnologia. Não, estou na tecnologia. Não, mobilidade. O que tem mobilidade? Tem logística, tem isso, tem remessa, tem delivery, tem não sei o quê, tem mercado livre, tem não sei o quê. E que tem um monte de profissão, mas o foco maior é esse. Quando cai essa ficha, por exemplo, a gente hoje está na educação. Tá? Tudo isso para educação. Aí se não for educação, não é o nosso foco. Tanto que a pergunta do LED é: o que você está querendo fazer é ensinável? Se for ensinável, me mostra, porque eu estou prestando atenção. É um problema nacional? Me mostra que eu estou prestando atenção. E aí você vai achar, gente, de repente, Sistema S, a Natura. Se tiver sustentabilidade no meio, a Natura vai falar: já estou prestando atenção. O que você quer fazer? Não tem nada a ver com sustentabilidade, eu estou fora. Tá? Eles têm 2 programas, agora eles chegaram no ensino médio, antes eles era educação básica. Então agora eles chegaram. O Instituto Unibanco e o Bradesco, eles têm programa que o foco é no ensino médio. É no ensino médio? Não, tem outros que o foco é ser aprovado no vestibular. Então, eu tenho uma dúvida. Diga. Nós queremos apresentar muito melhor um projeto para que aos sábados eu faça um curso e meu horário de almoço já estendia de uma meia hora. Queria participar da reunião. Aí, se o senhor puder me mandar no WhatsApp, assim, me direcionar como criar um grupo entre a gente, ou eu mesma te mando os arquivos para achar melhor, porque eu realmente tenho que voltar para essa aula, sabe? Não, e a gente já passou do horário, e outra coisa que a gente aprende é cumprir o horário. Então, primeiro, super feliz, a gente vai te mandar, a gente no grupo te retorna, de lá a gente se organiza. Os nossos grupos internos a gente sempre faz no Instagram, a gente não faz mais no WhatsApp. Se tiver ok para vocês, tudo bem. Se não rolar, a gente faz no WhatsApp, mas a gente tem muito mais coisa. Tá ótimo. Então tá bom. Ótimo. Então a gente chama vocês, sejam bem-vindas, e a gente vai mostrar algumas das coisas que a gente está falando. A principal é: viva o Kaique, os 18 anos, porque a gente pode botar o projeto no formato. E na hora que colocar o projeto no formato, vai cair um monte de ficha para vocês. É assim que alguém pede um projeto? É assim que alguém pede um projeto. Seja para eu participar de seleção, seja para eu procurar trampo, seja... essa é a linguagem. Nossa, só isso acho que já vai abrir um monte de ficha. E viva o nome e vamos... amei o nome. Vocês estão com uma pegada super legal. Então, corre lá, vai assistir a aula, a gente monta o grupo e seguimos. Tá bom, obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Marcelo.